Gente, eu tô aqui hoje então com o Anderson da Agenda Edu. É um prazer, Anderson, receber você. A Sol fica muito contente em ter uma pessoa tão importante na área da educação aí com a gente, conversando um pouquinho com a gente aqui. Muito obrigada, viu, por você ter disponibilizado uma parte do seu tempo para poder conversar com a gente, conversar com a nossa galera também. Imagina, eu que agradeço aí, Paula, pelo convite de vocês. Eu acho que a gente sempre tem esse compromisso de estar presente onde o assunto é educação, né? Onde a educação está em pauta. Então, certamente hoje o papo vai ser sobre isso, e uma educação até super engajante, né? Se eu posso dizer assim, um modelo diferente de educação que vocês estão propondo. Então, a honra é minha e da Agenda Edu de poder estar participando aqui desse papo hoje com vocês. Ah, muito obrigada. E Anderson, deixa eu te perguntar, a gente, acho que o mundo inteiro, né, passou por uma surpresa inesperada de vir uma pandemia, acho que ninguém nunca esperou viver isso, né? A gente já leu algumas vezes em livros de história, mas falou, meu Deus, será que um dia eu vou passar por isso, né? E aí a gente vê que as escolas foram, acho que um dos mais afetados, né? Os alunos começaram a se preocupar bastante, né? Os gestores também com essa questão de que a escola vai fazer agora com essa problemática toda. E aí eu queria te perguntar assim, que você, né, que está dentro de mais de 1.500 instituições, é isso? Não, É, mais ou menos isso. Hoje são 1,5 milhão de usuários, escolas são cerca de 2.700 hoje em todo o Brasil, entre públicas e privadas, né? A gente atua nesses dois segmentos, mas continua aí, estava só ajudando com os números. Não, perfeito. E aí eu queria saber que você sentiu deles, qual foi o maior problema que você sentiu tanto das escolas quanto dos pais ou dos alunos nesse primeiro momento, assim, quando veio esse baque da pandemia? Legal, legal. Eu acho que assim, primeiro a gente precisa, para tentar chegar numa resposta que seja pedagógica para isso, né? Que você teve uma pandemia, como o próprio nome já diz, né? E que mudou completamente aquilo que era normal. Então, você tinha um sistema educacional, uma estrutura educacional funcionando da mesma forma há algumas décadas, e você tem um novo fato que leva ela a se reposicionar, a se remodelar em dias e semanas para que ela consiga continuar funcionando e não interromper jornadas e processos educacionais pela metade, dado que o principal pressuposto daquele modelo educacional, que era a presencialidade, que era você ter os alunos dentro de uma instituição de ensino, ele caiu por terra, né? Então, acho que, como é um assunto muito complexo, acho que eu sempre quebro. Primeiro, né, como que a escola estava organizada? Então, a escola estava organizada basicamente dentro de uma estrutura presencial de ensino, onde você tinha ali conteúdos programáticos e aulas expositivas, na grande maioria, em boa parte das instituições do Brasil. Ela tinha ali uma certa quase que obrigatoriedade, né, de existir aquela presencialidade, porque ela não estava estruturada e ela não tinha tecnologia que desse suporte para fazer esse processo educacional rodar somente por meio de tecnologia, e tinha um certo gap de formação dos professores em relação ao uso de novas ferramentas. Então, essa é uma escola pré-pandemia, né? Com modelo presencial, com dificuldade em formação de professores para o uso de novas ferramentas e tendo na presencialidade uma das bases para que o conteúdo ele fosse administrado. Quando a pandemia vem, ela acaba expondo essa fragilidade do modelo educacional que a gente tem, que era uma coisa que já estava sendo discutida, né? A gente estava até aqui, agora antes do nosso papo, você comentou sobre a BET Educar, que é um evento que acontece sobre inovação em educação. Então, há quantos anos a BET não vem falando do uso de tecnologia dentro da escola, de modelos inovadores de educação, de modelos híbridos de educação, mas na prática não era o que acontecia, Paulo. Então, como que a escola estava ela estava despreparada, né? Então, quando acontece a pandemia, quais são as primeiras impressões da escola e da família? Nossa, o que é que eu vou fazer? Porque se o meu modelo não se adequa a essa nova realidade, por mais que ela seja uma realidade talvez momentânea, e esperamos que seja, até não gosto muito de usar o termo novo normal, porque de normal que a gente está vivendo não tem nada, né? Tem nada. Então, é realmente uma situação muito característica, muito sui generis, e é uma realidade temporária. Espero que quando a gente conseguir ter uma imunização ou um tratamento adequado para essa doença, que a gente volte para a realidade que a gente vivia antes. Claro, né?
com os benefícios que a gente aprendeu a utilizar ali nesse período de distanciamento e de isolamento social em todos os processos da nossa vida, seja num processo bancário, ou seja num processo educacional, que a gente consiga levar o que ficou de bom, mas que a gente tenda a voltar aí para uma situação relacional mais comum. Então, acho que esse status da escola antes da pandemia e esse susto levou a escola a querer ali reagir de uma forma muito rápida, num período muito curto de tempo, e trazer o que era possível para tentar permitir com que o processo educacional continuasse. Então, o que a gente sentiu da escola foi isso, né? Dado todo esse contexto aí que eu fiz para você, foi um susto baseado por conta da estrutura que ela tinha. E o da família, eu acho que você traz o que a família sente logo no início da pandemia, qual que é a percepção dela sobre isso, é também aquele susto de dizer, nossa, cara, como é que eu vou lidar agora com meu filho, que é meu filho, e muitas vezes eu nunca consegui ali passar mais do que um dia inteiro com ele, né? Então você imagina que tem vários tipos de família, várias pessoas diferentes. E o Então, desafio de ensinar esses filhos, né? Porque o pai acabou assumindo, querendo ou não, ali o papel do professor, né? Eu acho que isso também é um é, desafio para ele, né? Não, total, e foi o maior, né? Eu acho que você tem famílias completamente diferentes e muitas dessas famílias muitas vezes não estavam por dentro de como que se dava o processo educacional do seu próprio filho ou qual que seria é, a participação dele, né? O que ele deveria cumprir ali de job to be done dentro desse processo para que as coisas funcionassem da melhor forma possível e o aluno assimilasse aquele conhecimento. Então, você tem uma família que praticamente terceirizava o processo educacional quase em exclusividade para a escola, e ela se vê de uma hora para outra dentro de casa com seus filhos, muitas vezes em casas super apertadas, então apartamentos compactos. Nessas horas você vê o quanto que isso traz um desafio, né? 2, 3, 4 crianças tendo que passar por um processo educacional de um pai às vezes executivo ou profissional liberal que pouco parava em casa e pouco fazia esse acompanhamento, e ele se vê na posição não mais do pagador e do provedor do serviço educacional só olhando pelo aspecto ali financeiro, né? Eu pago a escola, então a escola educa meu filho, mas ele se vê como parte desse processo. E esse se descobrir como parte do processo trouxe uma jornada de muito esforço das famílias para se adaptarem a esse momento e conseguirem minimamente garantir que os alunos não iam ter um prejuízo tão grande de ficar praticamente sem estudar durante todo o período de distanciamento social, né? Então, entre ficar sem estudar e ter aulas remotas que vão acontecer more or less, eu acho que a família acabou entrando na vibe e tentando se adaptar, mas isso trouxe, claro, né? Muitas críticas, muita reclamação. Eu acho que nunca surgiu tanto meme falando da valorização do professor, né? Nossa, meu Acho que professor foi tinha a que ganhar. primeira vez que eles começaram a olhar realmente professor como algo que é valorizado, né? Porque, infelizmente, eu ainda enxergo que aqui no Brasil o professor não recebe a devida valorização, né? Na verdade, acham que a gente está ali só para aplicar uma aula e não entende, né? A importância que é você preparar uma aula, você cuidar do aluno. Eu até falo, né, que a nossa jornada de trabalho ela não duplicou, ela quadriplicou. Porque, assim, você prender a atenção do aluno no presencial já é difícil. Quando você vai para online é mais difícil ainda, né? Porque ele senta no computador, ele tá olhando um tablet, um celular, ele fala: "Ah, eu quero jogar um jogo, eu quero olhar o Netflix, o YouTube". Quem eu vou olhar professor? Eu não vou, né? Então, acho que isso é um dos desafios também que a gente tem. E quando você falou dos memes, é muito engraçado, né? Porque eu vi alguns de uns pais falando assim: nossa, quando abrir eu ver o professor, eu vou dar um abraço nele e falar muito obrigada. E teve meme de canais super conhecidos, né? De humoristas super conhecidos brincando sobre realmente como é árduo, né? Esse papel de educar, né, Paulo? Como você falou, a jornada do professor quadruplicou e muitas vezes sem suporte nenhum. Então, você pega um professor que estava acostumado a um processo, que de uma hora para outra ele se vê na situação que já era uma situação que todo ser humano estava meio que inserido, né? De distanciamento social, de pressão psicológica em cima desse processo todo, que era um processo novo para todo mundo, e muitas vezes para que ele cumprisse o ofício dele, ele não tinha a formação adequada e não tinha a estrutura necessária. Então, o professor se viu em casa, muitas vezes sem um computador, ou sem uma internet de alta velocidade, ou sem a formação adequada de como que ele ia manusear aquela solução para que ele conseguisse cumprir as atividades remotas. Então,
Isso tudo junta, né? Junta a questão do professor, junta a questão da escola enquanto instituição, enquanto gestão, enquanto empresa, e junta a questão dos familiares e alunos, né? Então, cara, eu posso dizer que todos eles tomaram um susto, tentaram se adaptar da melhor forma possível, nem todos conseguiram. Então, acho que foi uma coisa muito particular, de família para família, de educador para educador. Do mesmo jeito que teve educador que abraçou o desafio e rampou bem nas tecnologias, teve uns que não conseguiram ali superar esses desafios e acabou gerando até estresse, problemas mesmo de nível psicológico, de autoestima, tal. Então, pô, é um problema realmente muito muito sistêmico, né? Então, não tem como você ajustar só um pedacinho e achar que vai dar certo. É uma cadeia educacional com vários stakeholders diferentes, com vários atores diferentes e que nem sempre deu certo para todo mundo. Então, essa foi a minha avaliação aí desse início de pandemia e como é que cada um reagiu. E eu acho que nesse cenário, né, que a gente está vivendo, a gente viu que existe muita diferença na educação no Brasil, né? Tem pessoas que têm muito acesso à educação e tem aquelas que realmente não têm acesso nenhum. A gente vê, infelizmente, pelas escolas públicas, né? Muitos alunos estão desde março aí sem conteúdo, sem aula, e aí, preocupados, né? Principalmente a galera do ensino médio com o Enem, com os vestibulares que vão vir, sem meio que saber como estudar ou ter apoio ou não da escola, né? E não só as públicas, mas eu vi algumas particulares também que demoraram muito para começar a se adaptar a esse novo modelo e começar a ter algum sucesso com isso. E aí, a dúvida que fica é como é que os alunos, né, em si podem fazer para superar esse momento, porque tem aquela angústia de assim, eu não estou na escola, não estou com os meus amigos, não vejo meu professor, né? Às vezes a gente sabe que tem alunos que já têm uma certa dificuldade de aprender, e ali a gente não está como tutor para pegar na mão dele e tentar ensinar, né? Não tem aquele olhar, não tem aquele, eu digo, aquele aconchego, né, que a gente tenta trazer para a sala de aula para que ele se sinta confortável naquele ambiente. E aí eu queria saber, assim, o que você acha disso? Assim, como é que esses alunos podem passar por esse processo sem ter muitas perdas, né? E se você acredita que a internet, esses meios digitais, eles realmente ajudam ou que eles podem atrapalhar de uma certa forma essa questão dos alunos? É, eu acho que super interessante a pergunta e a resposta dela tem que ser meio quebrada, né? Porque assim, quando você fala de aluno, você está falando de uma gama em educação básica que vai da faixa etária de, sei lá, 0 anos, se o aluno está no berçário e estava passando por um processo que não é um processo educacional, é uma creche, até mesmo um aluno que está ali no pré-vestibular, no ensino médio e tal, já está com 18 anos, né? Ali no, é um pré-universitário. Então, acho que para cada faixa etária afetou diferente e a dica seria outra, né? Então, quanto menor o aluno, realmente as dicas vão recair sobre a família, né? De como que a família consegue criar um ambiente lúdico e, ao mesmo tempo, ter empatia e ter serenidade na tomada de decisão sobre como que o processo deve ser conduzido nesse período de excepcionalidade. Então, assim, quando eu olho para uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, colocar ela exposto numa tela durante mais de 20, 30 minutos, começa a ser quase uma tortura, entendeu? Assim, dada a energia que ela tem, dado a vontade de querer descobrir, até o processo educacional nessa primeira infância, até 6 anos, e logo pouco depois da primeira infância, é um processo muito tátil, né? De tocar, de desenvolver coordenação motora. Então, como é que você consegue fazer isso por meio de uma tela, né? O quão eficiente se torna esse processo educacional nisso? Então, a dica que a gente dá, né? Acho que respondendo a sua pergunta é qual que é a dica que a gente dá para esses alunos para eles se adequarem a esse novo momento, né? A Sim. dica que a gente dá nessa faixa etária é que as famílias elas tenham empatia e tenham serenidade na escolha e saibam respeitar o tempo do aluno. É difícil, mas assim, vai ter dia que ele não vai querer estudar e tudo bem. E você tem que entender aquilo, porque senão você pode estar tornando esse processo mais doloroso ainda para ele, porque além dele se ver fora do convívio dos amigos, da interação social, das atividades que poderiam promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, oratória, resolução de problemas complexos, sei lá, interações sociais e tal, já não acontecem, que é a principal coisa que deveria acontecer nesse ciclo de desenvolvimento educacional. Então, se você ainda torna aquele processo um compromisso, uma obrigação,
e ele se vê um refém daquela situação, ele não escolheu estar ali. Então, assim, a pandemia aconteceu e ele estava no meio. Então, assim, você tem que ter um pouco de serenidade em relação a isso. Então, quando eu olho os pequenininhos, eu acho que a dica é essa. Quando eu olho os maiorzinhos, ali, 8, 9, até 18 anos, que já é quase um adulto mesmo, eu acho que a dica é você também ser generoso consigo mesmo, entender que você está numa situação de excepcionalidade e que vai ficar tudo bem se você não conseguir, talvez, cumprir aquele cronograma de estudos que você tinha desenhado. Mudou tudo, né? Até a data do próprio Enem mudou. Então, tem até aquela coisa de enxergar o copo meio cheio, né? Cara, você ganhou mais tempo para estudar, porque talvez você estaria menos preparado se esse negócio fosse antes. Então, é tentar encontrar um pouco ali daquela lógica do que faz bem, qual que é o meu limite, claro, entender que é uma obrigação também, talvez até dentro da sala de aula presencial ele não conseguiria ficar 30, 40 minutos prestando atenção direto, mas ele estava lá, porque era um compromisso que ele deveria ter, então para que ele enxergue, continue enxergando esse compromisso e não jogue, não torne a situação mais difícil, né, que eu acho que tem muito aluno que se aproveita da situação e diz, cara, esse negócio aí vou passar 5, 6 meses sem estudar, e joga para o pai, diz que não está bem, que não está legal a aula online, e às vezes é até um pouco de preguiça, né? Então, assim, a gente já viu de tudo, de vários relatos, a gente fez vários momentos como esse de troca com psicólogas, psicopedagogas, pedagogas, diretores de escola. Então, a gente conversou com tanta gente agora nesse período de pandemia, né, para tentar discutir um pouco mais, entender um pouco mais do problema, que a gente entende que vai acontecer esse tipo de coisa, né? E quando você tem um aluno um pouco maior, você tem que saber separar muito bem o que realmente é um problema, para que você não intensifique aquilo, mas também o que é ali um pouco de esperteza do aluno, né? De querer burlar alguma regra ou de querer mudar um pouco da regra do jogo. Então, essas são as duas principais dicas, né? Acho que é em relação aos alunos menores, para a família ter essa empatia e essa serenidade, entender como o processo que acontece, deve acontecer, e para os alunos maiores, que eles já são os destinatários da dica, cara, entendam um pouco da realidade, sejam comprometidos com aquilo que vocês entendem que é de responsabilidade de vocês. Se tiver ruim, sejam sinceros, falem com seus responsáveis, com a escola e tal, procurem formatos diferentes, mas eu acho que eu fiz um bate-papo com uma pessoa do LIVE, que é o Laboratório de Inteligência e Vida, que é um programa de educação socioemocional do sistema Eleva de educação, do grupo Eleva de educação, e aí eles tratam assim, toda essa jornada de habilidade socioemocional, né? E um psicólogo comentou que ele teve uma situação engraçada, que uma filha chegou para a mãe e disse, mamãe, tem paciência comigo, essa é a primeira pandemia que eu estou passando. Então, assim, só que todo mundo está passando pela primeira pandemia, né? Então, no fundo, a dica para os alunos é, cara, tenham paciência com todo mundo, porque no final essa é a primeira pandemia que todo mundo está passando. Seu pai Ninguém está passando sabe, essa. né, como lidar direito com ela também, né? Acho que igual a gente comentou no começo, é uma surpresa para todo mundo e não existe ainda uma receita mágica, né, ou uma fórmula secreta para resolver isso. O que me deixa meio assim, às vezes, é ver que os alunos se cobram muito, né? A gente tem visto alguns alunos passando por problemas psicológicos bem sérios mesmo, principalmente eu vejo do terceiro ano para frente, com medo, né, do vestibular. Já vem aquela pressão, meu Deus, você tá no terceiro ano, o que você vai fazer? Peraí, você não passou no vestibular, você vai para um cursinho, né? Infelizmente, a gente ainda tem um pouco dessa ressalva aí. E aí a gente, né, da Soul, a gente tenta trazer educação através de uma metodologia diferente, né? Fazer com que eles aprendam, às vezes, história, debatendo Segunda Guerra Mundial, mas em uma simulação, né? Aí treina a soft skills deles através da oratória, da argumentação, enfim. E aí a próxima pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Você acha que durante essa pandemia, assim, as escolas vão se abrir para novas metodologias de ensino ou que se criarão novas metodologias de ensino com isso? Agora você fez a pergunta do bilhão. Cara, com toda certeza, eu acho que isso aqui é evidente aí para todo mundo que trabalha com educação. Eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo com o pessoal do Itaú BBA, que é o Investment Bank do Itaú, que eles fizeram uma série de lives no LinkedIn chamada Visão de Futuro. E aí eu participei como um founder de um EdTech e participaram outros fundadores de empresas mais tradicionais, né? Escolas, redes de escola e etc. E isso teve uma coisa que foi unânime, é como que vai ser difundido
o uso do ensino híbrido a partir de agora. Então, assim, acho que já está sendo utilizado bastante na pandemia, de uma forma meio capenga, porque você tem um ensino remoto, que na verdade não foi um híbrido pensado para ser híbrido, você muitas vezes só transladou a aula que seria presencial para um ambiente de tela, porque metodologia ativa é muito diferente de você simplesmente pegar uma aula que seria dada presencialmente e colocar ela por meio de uma live ou de um movimento assíncrono ou síncrono. Ela prevê ali que a metodologia ela seja adaptada, né? Tipo, flipped classroom, que é tipo sala de aula invertida, você manda o documento, depois você transforma a sala de aula num momento de discussão e não mais de transmissão de conteúdo, e todo esse ensino adaptativo, tem uma série de coisas ali que você vai poder inserir nessa camada de ensino híbrido, deixando claro que você vai ter momentos síncronos e assíncronos. Mas esses momentos eles têm que ser bem pensados dentro de uma estratégia educacional, dentro de um design instrucional, para que ele consiga fazer sentido. Então, assim, o que eu te diria é, cara, a escola ela não só está apta ou desejando adotar novos modelos, como ela já tem a certeza de que ela tem que adotar novos modelos e que ela já começou a adotar esses novos modelos desde o início da pandemia. Então, assim, a gente não sabe certamente, Paula, quando é que a gente vai voltar numa situação de normalidade. Assim, é muito triste falar isso, mas em verdade é o que vai acontecer, né? Porque enquanto não sair uma vacina ou não tiver uma cura, você não tem certeza quantos lockdowns você vai ter, né? Se esse é só um, se vai ter outro, se volta depois, se o negócio intensifica. Então, assim, a escola ela já está entendendo que, a partir de agora, o modelo presencial está muito claro que ele precisa ser revisitado, né? Acho que primeiro pela capacidade e pela qualidade que os alunos têm hoje em relação ao uso de tecnologia. Então, você está falando de alunos que já são nativos digitais e que não tinham essa tecnologia inserida dentro do processo de ensino, o que acabava até tornando um pouco do processo de ensino meio que enfadonho, né? Então ele usa o YouTube para aprender uma série de coisas, ele faz uma série tem uma série de jogos que ele pode baixar ali a uma digital, né? Não precisa nem mais colocar uma senha, basta ele colocar o dedo, a face, né? Então a um piscar de olhos ele consegue baixar alguma coisa que é super interativa e que atrai a atenção, e a escola ainda estava dentro de materiais didáticos 100% físicos, livros e etc., que muitas vezes não tinham um tipo de mídia que esse aluno está mais habituado a consumir conteúdo. Então, acho que a escola ela precisa se readequar não só no formato de ensino, entre ser presencial, híbrido ou à distância ou remoto, e tal. Então, acho que tem um pouco do que ela olhar em relação à metodologia, ao formato, mas ela também precisa se preocupar muito, não só com o formato, mas com o tipo de mídia com qual ela vai transmitir conhecimento, para que esses alunos estejam mais adequados à realidade dele. Então, é a pergunta do bilhão, porque eu falo brincando, mas a empresa ou as empresas que conseguirem entender isso e internalizarem isso dentro dos processos de desenvolvimento de novos produtos ou de readequação de modelos de negócio, você vai ter um rearranjo do cenário empresarial educacional brasileiro baseado em quem conseguir avançar mais a partir de agora nessas implementações dessas melhorias, seja uma escola, seja um sistema de ensino, seja um grande grupo educacional. Então, quem conseguir se mover mais rápido agora vai levar essa taça, esse troféu para casa, de liderança de mercado, né? Porque a escola se vê precisando de um produto que ela ainda não tem. E eu não sei quem é que vai ser capaz ainda de entregar esse produto 100%, né? Tenho minhas apostas. mas aí eu acho Porque a que são gente cenas... fica se perguntando, né? Porque assim, bom, do que eu vejo na escola, né? Já passei por escolas de diversas metodologias de ensino, e aí a gente vê aqueles pais que querem que o filho chegue em casa com a apostila inteira completa, e se o filho ficar com uma página sem o exercício estar completo, ele vai brigar com a escola do eu estou pagando, e por que meu filho tem exercícios que não foram completados. Desde aqueles pais que, assim, quando você surge com atividades novas, que tudo bem, ele não vai preencher o livro didático dele ou a apostila, mas ele está experienciando algo novo, ele vai adorar e vai achar aquilo incrível para o filho dele, né? Então, assim, você, além de agradar escolas, tem que agradar os pais, né? Que, querendo ou não, são eles que estão ali fazendo a ponte com a escola. Então, realmente acho que é algo bem, bem delicado de se fazer, né? E aí, mas ao mesmo tempo, eu acho que nesse momento as edtechs ganharam muita visibilidade, né?
Eu acho que durante um tempo elas ficaram assim, ok, tem tecnologia de educação vindo, mas é igual a gente falou, né? Ah, talvez eu não preciso disso agora, ou a minha escola é boa, não preciso desenvolver isso, né? Mas que ela virou e falou agora assim, nossa, acho que eu realmente preciso ver o que essas edtechs estão fazendo por aí, né? Isso, exatamente. Eu acho que esse é o desafio, né? Você pegar ali quem está conseguindo, de certa forma, quebrar um pouco do que vem de novo por aí e tentar se aproximar, fazer alguns movimentos para que a gente consiga entender como é que isso vai se consolidar ali no futuro. Mas, cara, é muito. Eu sempre brinco, até para gente que tem uma visão muito muito long tail, né, de cauda longa e tal. Esse momento agora foi um momento difícil de você fazer algumas apostas ali, que você precisava que o terreno, né, se solidificasse ali, se sedimentasse para você poder começar a passar ali o trator, né? Eu brinco, cara, pô, vê uma enxurrada, o terreno está completamente aqui instável, não adianta a gente tentar passar o trator agora para fazer a estrada, porque Não, simplesmente pode cair, a entendeu? gente não É, sabe nem o que vai acontecer, né? exatamente. E aí, Edu, o Anderson, a minha pergunta para você é: a Agenda Edu, nesse meio tempo aí, teve que se reinventar também? Você já tinha operações online, né? Mas acabou sofrendo algum tipo de mudança nesse meio tempo também ou não? Sim, com certeza. Eu acho que toda empresa no Brasil, né? Até quem trabalhava ali, sei lá, com porca e parafuso teve que se adaptar, apesar de ser um produto que parece que é simples, né? Pô, é, acho que qual o maior desafio, né, Paula? Quando você se coloca numa situação como essa, a gente tem vários papéis, né, na nossa vida. A gente tem o papel profissional, a gente tem o papel pessoal, a gente tem o papel, sei lá, ser social. Então, quando a gente entra numa situação dessa, de distanciamento social, de lockdown, o pós-pandemia, né? Dentro da pandemia, na verdade, né? O pós vai ser quando esse negócio tudo acabar. É, você precisa negociar com cada um desses chapéus, né? Então, assim, imagina uma pessoa que era um executivo e que tem 4 filhos e que se viu numa situação dessa. Então, ele tinha os problemas do chapéu pessoal que acabavam impactando o chapéu profissional, que consequentemente impactam as decisões e o resultado da pessoa jurídica do qual ele está linkado. Então, na Agenda Edu não foi diferente. Acho que a gente acabou sofrendo muitos impactos, os impactos que todo mundo sofreu, assim, de tentar entender como que a gente conseguia migrar uma operação presencial, que era o caso da Agenda Edu, apesar de a gente ter vários escritórios, né? Então, a gente tem escritório em São Paulo, a gente tem escritório aqui em Fortaleza, tem profissionais que já trabalhavam remoto de Goiás, tinham profissionais que já trabalhavam de outros estados ali. Então, apesar de a gente ter um pouco dessa estrutura de ter vários times espalhados e tentar fazer um bom relacionamento na internet, a gente teve uma migração do escritório do modelo de trabalho presencial para o modelo remoto. Então, sempre surgem muitas dúvidas, né? Cara, será que isso vai ser produtivo ou não? O quanto que a produtividade vai cair? O quanto que a gente precisa estar preocupado com o bem-estar pessoal dessas pessoas. Então, pô, será que todo mundo vai ter cadeira para trabalhar? Será que a cadeira que eles trabalham é confortável? Será que eles têm conectividade? Será que acontece alguma coisa? E muitas vezes você vai se perguntar isso depois da terceira semana que você está rodando. Porque como é uma coisa nova, você não faz essa pergunta na primeira. Quando você vê os primeiros problemas surgirem, você diz, nossa, eu devia ter pensado numa estrutura da gente tentar, tipo, disponibilizar as cadeiras para todo mundo. Aí você vai lá, corre, resolve. Então, assim, a Agenda Edu, ela teve que se adaptar em relação à operação. Então, você sai do modelo presencial para um modelo 100% remoto e a gente nem retorna agora. Então, a gente já tem. O nosso combinado é até dezembro a gente está 100% home office. E a partir de janeiro a gente já entra no modelo híbrido. Então, a gente estava fazendo um novo escritório agora, que ia ser bem maior do que o que a gente está e tal. Então, a gente já está meio que repensando esse projeto para caber todo mundo, mas caber todo mundo de uma forma diferente. Então, sei lá, ressignificar o espaço, né? Em vez de ser um espaço só de trabalho, onde você tem várias baias de trabalho ali, open office e tal, que é Novo o modelo. tradicional desse mercado, pensar ter um modelo mais flexível, onde você tem espaços de trabalho que viram salas de reunião ou que fazem grandes auditórios, e ter espaços de uso comum, como um estúdio de gravação de podcast, para que os agenda lovers possam utilizar aquilo tanto para fazer podcasts para a empresa ou para usar
podcasts pessoais que eles queiram desenvolver e usar a estrutura da empresa, um estúdio de gravação de vídeo, salas de reuniões com mais recursos do que o que a gente tinha antes. Então, você ressignifica o espaço, que era um espaço de trabalho, para ser quase como um espaço de convivência, né? Então, já que o modelo de trabalho mudou, então tem esse aspecto operacional do presencial para o remoto, os escritórios como que ficam, as novas contratações, onde que a gente faz onde existiam as operações principais, ou se a gente já faz espalhado no resto do Brasil todo. Então, eu sei que nos últimos 15 dias a gente contratou aí umas 20 pessoas e veio gente do Piauí, veio gente do Maranhão, e tá começando a vir gente do Brasil todo que a gente já abriu a régua. Cara, se a gente vai ficar até o final do ano e ano que vem a gente já sabe que vai para um híbrido, então vamos contratar logo de tudo quanto é canto que tiver aí. E é muito bom saber, né? Porque muitas empresas mandando uma galera embora, né? Assim, empresas fechando, e aí a gente vê, né? Eu fico até feliz de ouvir de uma empresa de educação, né? De uma EdTech, você fala, não, a gente está contratando, né? Então... Tá contratando depois de demitir. Isso é só um detalhe. A gente, no começo da pandemia, a gente demitiu umas 7, 8 pessoas, porque a gente entendia que tinha que modelar uma estrutura ali mais enxuta, então a gente teve que reposicionar alguns setores, e aí depois disso a gente, agora tá tudo ok, tá rodando, tá perfeito, vamos voltar agora entendendo quais são as pessoas que vão caber dentro dessa nova estrutura, e aí a gente abriu 20 vagas e tem mais umas 15 aí para abrir até o final do ano, porque a gente passou um pouco do medo, né, também. Então, assim, startup, ela sempre opera, Paula, dentro de uma estrutura onde ela tem pouco caixa para que ela consiga ter o que a gente chama de runway, né? Então, assim, quando você vê o negócio vindo com força e tudo que vinha pairando ali, então a tendência do empreendedor é ser um pouco mais conservador e preservar ao máximo o emprego de todo mundo. Então, assim, e a maioria das demissões que a gente fez foi no campo de estágio, né? Porque a gente sempre foi muito transparente com os nossos profissionais, dizer, cara, não adianta eu deixar você aqui, senão vai ter uma vaga para você se tornar efetivo. Então, era melhor até liberar eles naquele momento inicial para que eles pudessem encontrar outras oportunidades. Porque tem que ser muito transparente, né? Nessa relação de trabalho, não adianta você prometer algo que você não entrega. E aí, eu acho que a modificação toda da agenda foi operacional, foi estratégica. Esses primeiros momentos foram momentos muito tensos ali, e aí depois a gente viu que, cara, acho que o impacto na gente vai ser o inverso. Então, o uso do produto aumentou 5 vezes, a gente aumentou o número uma quantidade de 266% na busca orgânica do Google, tanto é que a gente acabou saindo dentro de uma pesquisa da Google Insights, que é um braço do Google de pesquisas, que ele falava das empresas que mais cresceram no período de pandemia, e a Agenda aparece dentro de um setor chamado New Habits Adoption, que é a adoção de novos hábitos, então, dentro desse novo formato de educação. Então, cara, aumentou o número de escolas procurando, a gente fez alguns movimentos, como o Movimento pela Educação Digital, onde a gente disponibilizou a nossa solução de forma completamente gratuita para ajudar escolas que teriam que passar por esse momento sem ter recursos, porque já estavam encontrando uma certa crise financeira. Então, cara, a mudança da Agenda Edu foi assim, foi brutal, né? Operação, estratégia, time, realocação de áreas. Hoje, quando a gente olha para tudo, nossa, cara, a gente tomou decisões muito acertadas no momento correto. Todo mundo que permanece dentro da Agenda Edu, né? E que foi praticamente todo mundo, né? O impacto foi muito pequeno mesmo dentro do time, se comparado a tantas outras empresas que fizeram demissões massivas, né? De 30, 300, 400, 500 pessoas. Então, como o impacto foi pequeno, a gente vê que depois do negócio ter passado ali, a gente vê que a empresa sai muito mais fortalecida, com muitos processos que foram completamente remodelados e estão muito mais adequados ao modelo ideal, e que o resultado foi positivo, né? Eu acho que não tem como você dizer de um resultado positivo numa situação tão triste, né? Tão particular como essa que a gente está vivendo, mas, cara, aumentou o número de clientes, aumentou a procura da Agenda Edu, o uso intensificou, e eu até estava falando para você da quantidade de usuários que a gente tem, né? Hoje eu fui fazer um negócio no banco, e aí o gerente é digital, e aí eu falei alguma coisa lá, mandei um documento meu, que era um imposto de renda, ela falou, nossa, você trabalha na Agenda Edu, eu amo essa empresa, ela é nota 10. Então, assim, cara, uma pessoa que você nem conhece, você vai fazer uma coisa da pessoa física, mandar um documento para o banco, e a pessoa manda isso, então você vê o quanto que a base realmente feita, né? expandiu, e o quanto que o usuário que já era usuário
começou a perceber ainda mais o valor para dizer, nossa, cara, se não fosse essa agenda Edu agora nesse período de pandemia, a gente como responsável estava mais perdido ainda, porque a gente não sabia o que era para fazer, como que era para fazer, qual que é o documento que é para utilizar, se tivesse uma dúvida não ia ter a quem bater, então a ferramenta ajudou muito nisso. Então é até injusto você perguntar um negócio desse, porque seria um call de 2 horas para dizer todas as mudanças aí que aconteceram na agenda Edu. Foi uma mudança estrutural. A agenda Edu que sai desse processo agora é uma agenda Edu completamente diferente da que entrou. Então, em divisão estrutural de áreas, em quantidade de pessoas, em foco estratégico no momento, em tomada de decisão por desenvolvimento de produto, até roadmap de produto a gente mudou. Mas, cara, a gente ia para um caminho, a gente vai dizer, não, peraí, revisa isso aqui, agora vamos por esse aqui, para a gente melhorar coisas que a gente viu que ficaram mais evidentes agora a necessidade nesse período de pandemia. Então, foi muita mudança, acho que todo mundo mudou muito, com a gente não foi diferente. Dentro de educação, acho que essa mudança ela teve um plus. Acho que todas as empresas mudaram um pouquinho, mas em educação ela teve um plus porque foi uma das primeiras empresas que realmente pararam e vai ser uma das últimas que vão voltar a funcionar, né? Então, assim, você está vendo praticamente tudo voltando, bar, restaurante, e uma série de coisas, e a escola não tem nem previsão de quando é que volta. E você lida com formação de pessoas, né? Então, assim, você está formando um ser humano ali. Então, eu acho que é mais complicado ainda, porque o cuidado é muito maior, né? Você tem que tomar cuidado com tudo que você faz ali dentro, porque você está formando pessoas, né? Então, acho que... E até para a gente já ir finalizando, uma das minhas perguntas a gente, quando veio, né, tudo isso, as pessoas falaram assim, nossa, mas poxa vida, meu filho tá perdendo matéria, ele vai ficar atrasado. Mas elas não pararam e pensaram, poxa, o que eu posso desenvolver nesse meio tempo com o meu filho de experiências mesmo, né? Da gente, aquilo que a gente conversou também, né? De criar esse laço familiar mais forte e de fazer com que haja participação, experiências novas ali. E aí, uma das coisas que eu enxergo, né, eu até queria saber a sua visão, é que, assim, falta muito hoje em dia, eu vejo, assim, às vezes pelos profissionais, essa questão de uma boa oratória, de criatividade, fácil resolução de problemas, né, acho que às vezes as pessoas encontram um problema, elas ficam estáteis, né, tipo, não conseguem se mexer com aquilo e falam, meu Deus, o que eu vou fazer? E não conseguem sair, né, daquele desespero e resolver as coisas. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar, até como fundador de uma edtech aí que eu respeito muito, tenho uma honra mais uma vez estar falando contigo, é que quando você vê esses profissionais, tanto que entram na Agenda Edu, quanto quando você vai para as feiras de startups em si que você vê, você acredita que desenvolver essas habilidades desde o começo, né, com as crianças, que aí quando a gente conversou, né, desde o zero até quando a gente vê eles mais velhos, né, numa graduação em si, você acha que é importante a gente já começar desde os primeiros anos desenvolver essas soft skills nos alunos para que eles lá na frente tenham bons resultados? Total, acho que, nossa, é indispensável hoje, né? Eu acho que a gente nunca falou de uma reformulação tão grande do mercado de trabalho como tem acontecido nos últimos anos. Então, você tem até empresas específicas surgindo para tentar remodular o profissional que não estava adequado ao modelo atual de trabalho, como a Gama Academy da vida, que é super conhecida, outras empresas agora como a Tribe, que é de formação de desenvolvedores e profissionais de tecnologia. Então, isso já olhando para uma pessoa que já passou do processo educacional, né? Que ela já fez um processo educacional equivocado ou que estava incompleto pelo fato de ela não contemplar esse desenvolvimento de soft skills e só contemplar o desenvolvimento ou a melhoria ou o aprendizado de hard skills, né? Então, eu acho que hoje você tem um processo educativo corretivo para quem já passou pelo processo educacional, então de como é que você consegue corrigir aquele cara que não teve aquilo agora que ele já está adulto, que ele já está no mercado de trabalho, mas quando você fala do tratar isso da base, qual que é a importância, o quanto que eu acho importante, eu acho fundamental. Que assim, o mercado de trabalho que a gente tem hoje já é completamente diferente do mercado de trabalho dos nossos irmãos, dos nossos pais, e se a gente vai subindo mais gerações ainda, ele vai se reformulando, e parece que ele se reformula num período cada vez mais rápido, né? A gente tem uma estrutura agora de reformulação, que é uma coisa tipo, cara, antigamente você demorava 20, 30 anos para uma coisa mudar, um status ali do formato de trabalho. Hoje, como você tem novas tecnologias surgindo e novas profissões, então, cara, o Uber, 10 anos atrás, talvez não existia, né? E você fala de modelos de negócio que são a uberização da economia. Então, ele virou quase até uma categoria de modelo de negócio. Ele deixa de ser uma empresa e passa a ser uma categoria de modelo de negócio. Então, tendências que crescem como
a vontade de não possuir mais coisas ou ter aquilo como assinatura, então desse shared economy, então, assim, dessa economia compartilhada e tal. Então, reformula a necessidade do profissional que você vai ter no futuro. Consequentemente, se aquilo dali é o output que a gente vai necessitar daqui a 10 anos, então o profissional vai ser aquela entrega daqui a 10 anos, está entrando no processo educacional hoje, você tem que mudar da base a partir de agora. Então, para quando ele saia daqui a 10 anos, esse negócio seja um negócio adequado à realidade que ele modulou para a vida dele. Então, assim, será que a gente está formando realmente os pilotos de drone que acontecerão, que serão as profissões daqui a 10 anos, ou daqui a 5, talvez já? Ontem eu vi que a ANAC autorizou aí os voos de drone dentro do Brasil para entrega de pacotes, né? Pacotes e alimentos. Então, já vão fazer testes com eles aqui no Brasil. Não estou falando mais de Estados Unidos, de China, de Japão. Então, será que o aluno de hoje, a matéria que ele consome, o conteúdo que é ensinado para ele, capacita ele para exercer uma profissão dessa do futuro? Então, eu sempre brinco que tem um dilema, né, Paulo? Que é ovo e galinha. O futuro da educação driva o futuro do trabalho, ou é o futuro do trabalho que driva o futuro da educação? Então, assim, você pode ir pelos dois caminhos, tentar com várias justificativas e você nunca vai cravar uma certa. Então, acho que a importância dessa valorização da educação socioemocional, desse aprendizado por competências e não mais por matéria, dentro dessa estrutura dessa nova pessoa que futuramente vai se tornar um novo profissional, é essencial, né? O Murilo Gun, que é aquele comediante que acabou virando educador, ele sempre fala Adoro ele. a gente já chegou a dividir escritório aí em São Paulo, e é um cara fantástico. Ele até chegou a palestrar numa Jornada Edu, que é um evento nosso. Ele sempre fala ele faz uma analogia do cinto de utilidades do Batman, do profissional. Então, assim, o que a gente está brincando agora é que as coisas que vinham no cinto de utilidades do Batman profissional 10 anos atrás são completamente diferentes. Então, as soft skills, elas são das bolsinhas ali onde você vai ter que botar os seus instrumentos que você vai ter que utilizar no dia a dia. Então, ações como essa da própria Soul Moon, de botar o aluno ali para discutir, pra resolver problemas complexos, praticar oratória, praticar talvez essa questão de liderança e uma série de outras coisas, elas são muito mais importantes se o aluno vai aprender uma reação inorgânica ou não. Então, porque talvez com esse cinto de utilidades bem formatado, ele pode escolher onde é que ele vai aplicar aquilo da maneira que ele bem entender. Se é na química, ótimo. Se é no direito, ótimo. Se é no empreendedorismo, ótimo. Então, assim, mas o cinto tem que existir. Então, eu acho que é essencial, acho que o mercado tem caminhado para isso, não só o mercado educacional, mas também o mercado de trabalho. Então, posso dar um exemplo aqui. Lá na Agenda Edu, a gente tem um time chamado Relacionamento do Cliente, que é a junção do time do comercial com o Customer Success, né, com o sucesso do cliente, que aconteceu até durante essa pandemia, que a gente entendeu que a gente tinha que juntar para que tornasse esse negócio mais efetivo. E aí, esse time, todo mundo quando pergunta, você pensa que esses profissionais vêm de que área? Da primeira vez que eu converso com um investidor, com qualquer outra pessoa, ela diz, vem de publicidade, vem de administração, vem de, sei lá, pedagogia, às vezes, olhando que a gente é um produto educacional, eles vão no básico, né? Se eu te disser aqui, sei lá, 80% dessa galera é engenheiro, é absurdo, né? Que você está pegando uma área que é vendas e suporte e atendimento ao cliente, e boa parte desses profissionais são engenheiros químicos, engenheiros do petróleo, engenheiros de alimentos. Então, assim, mas o que o engenheiro de alimento está fazendo vendendo? Então, é porque a gente já entendeu que o jogo não é o diploma, mas é a capability, né? A capacidade que ele tem de certa forma, endereçar algum desafio específico. E a gente trata esse processo todo como um processo de engenharia, né? Com processos bem definidos. Então, se a gente, que é uma empresa pequena, já faz isso, avalia as Big Corps daqui a 2, 3, 4 anos, como que elas vão estar reavaliando esse posicionamento de RH, DH, que até o nome do setor está mudando, né? Era de recursos humanos, mas agora recursos realmente não faz sentido você tratar uma pessoa como um recurso, e sim como uma peça-chave. Então, o desenvolvimento humano, Gestão, e aí vai. Então, gestão de pessoas. Gestão. Então, quando a gente vê isso tudo, eu te diria que
não existe isso sem o que vocês estão fazendo, sem o que outras pessoas que estão endereçando problemas parecidos com soluções diferentes do que vocês estão fazendo, sei lá, seja um curso de habilidades socioemocionais, ou um material maker de STEAM ali, tipo de robótica, codificação e tal. Então, são tantas as habilidades que esse profissional moderno vai ter que ter, mas alunos, tenham tranquilidade de que tudo acontece na hora certa e vocês vão ter muitos recursos e vão conseguir, tipo, tirar isso de letra, né? Acho que seria mais difícil pra gente, na época que a gente estava ali na escola, fazer isso, né? Que a escola ainda não estava preparada, hoje a escola já vem buscando essa adaptação. Então, é uma resposta longa, mas é porque Mas eu acho que é necessário, assim, você tocou em pontos bem importantes, né? Inclusive de que existem profissões hoje em dia que lá na frente não vão existir mais, né? Então, às vezes, você está se preparando para uma coisa que já está sendo substituído, né? E assim, e aí quando você falou da questão de profissão, né? Você está trabalhando em algo e você ir para outra, assim, eu vim de uma área que não tem nada a ver com educação, acabei indo para educação. Quando a gente tem alunos que vão se inscrever, né, nos nossos projetos, aí você fala assim, nossa, só deve ter alunos que são de humanas. E não, quando a gente pega o relatório do que é que aqueles alunos querem fazer, né? Tem alunos que querem ser engenheiros, tem alunos que querem ser médicos, que querem ir para a área de artes cênicas, enfim. E aí você se pergunta, né? Mas por que você está querendo fazer isso? E a resposta deles também é muito curiosa, né? Que eles falam, não, eu preciso me preparar para a vida, né? Então, eu preciso fazer uma boa oratória para apresentar um seminário, eu preciso saber resolver problemas, ter mais criatividade. E aí a gente começou a enxergar, né? Que um produto que muitas vezes quem está de fora acha que é só para o pessoal de humanidades, não, é um produto também que a gente consegue abranger todo mundo aí e fazer com que todo mundo se sinta bem aí, né? E aí, Edu, sim, com aí certeza. agora, realmente, para finalizar, eu queria te perguntar assim, e deixar, né, isso no final, o que te motiva na educação, assim, né? Porque você é da área de direito também. Então, assim, que te levou, assim, até essa motivação, essa paixão por educação? Porque eu acho que quem faz as coisas por educação, até para desenvolver produtos, faz por paixão mesmo, né? Então, assim, que te motiva dentro de tudo isso? Nossa, pergunta aí, agora você pegou e vai dar mais uma hora essa resposta. Mas, longa história curta, eu nasci numa família pobre, eu nasci na periferia de Fortaleza. Minha mãe é educadora, minha mãe foi professora a vida toda, é professora até hoje. E uma das coisas que ela sempre repetia era que a única herança que a gente ia receber em casa era a educação que ela e meu pai conseguiram dar pra gente, né? E eles dois são membros de famílias super numerosas. Minha mãe teve 14 irmãos e ela foi a primeira filha a conseguir entrar no nível na educação superior. Então, ela saiu do interior, de uma cidade aqui, tipo, a 480 quilômetros aqui de Fortaleza, e conseguiu alcançar esse sonho, né, de conseguir concluir um curso superior. Meu pai também tinha uma família de 5, 6 irmãos ali, foi o primeiro a concluir. Então, nasci com essa história e esse exemplo, né, em casa, de pessoas que tinham conseguido encontrar na educação uma oportunidade de mudar de vida. Mas, claro, como era a primeira geração que estava passando por aquilo, a gente ainda demorou ali a pegar um pouco o ritmo, né? Então, nasci e tive uma infância pobre, muito focado nessa questão mesmo de como que eu conseguia receber, endereçar aquele dom. Minha mãe nunca me cobrou, então, assim, ela nunca precisou dizer que eu tinha que estudar, eu entendia que eu tinha que estudar, porque para mim era o único meio que eu teria de ascender ali, não olhando só para financeiro, né? Mas eu acho que era uma questão até mesmo de cultura, do exercício do caráter que eu aprendi em casa. Então, desde cedo eu acabei entrando nessa trilha mais educacional, de aluno de performance. Então, fui bolsista de grandes escolas. E, em paralelo a isso, eu era o aluno de performance no momento que eu tinha que ser aluno de performance, mas eu era o designer, porque eu conheci o designer gráfico e me apaixonei ali quando eu tinha 12, 13 anos. Meu pai deu um computador para minha irmã ali um pouco mais cedo e eu fui descobrindo aquilo e eu levava uma vida dupla, né? O aluno de performance e o designer nas horas vagas. Só que uma hora o designer começou a crescer muito dentro da minha vida, eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu comecei a fazer uma carreira com isso, eu comecei a ter uma marca pessoal muito forte dentro de Fortaleza, dentro do Ceará com isso. E quando eu cheguei ali com 18 anos, eu talvez já ganhava o que meu pai e minha mãe ganhavam algumas vezes juntos, fazendo uma coisa que para mim era um hobby. E sendo aluno de performance. Então, quando chega na época do vestibular, eu acabo passando para medicina na Universidade Federal e para direito em outra. Tem nada a ver, né? Então, mais bagunção mais ainda, né? Totalmente Mas, assim, oposto.
como é que você saiu do direito para chegar em educação, né? Cara, como é que eu saí de algumas coisas aí para chegar em educação? E, e aí eu tive uma decisão difícil até de fazer, né? Ali com 18, 19 anos, acabei passando um ano, dois no cursinho. Então, quando eu saio, eu tenho que decidir, cara, e aí, vou para a estabilidade da medicina ou vou acreditar no meu sonho de tentar fazer algo diferente, e acabo indo para o direito, que era um curso meu período, que me permitia ali ter mais tempo e tal. E aí eu optei pelo direito, que eu achava que era um curso muito universalizante, né? Assim como você falou que as pessoas procuram a Soul Moon para ter ferramentas para o cinto do Batman delas, para mim o direito ia ser a minha ferramenta para o meu cinto de utilidades, né? Assim, cara, se eu souber de empresarial, de trabalhista, de tributário e tal, o que eu decidi fazer em relação a montar algum empreendimento, eu vou ter aqui em casa as habilidades necessárias para poder conduzir um negócio. E aí eu começo a faculdade e acabo abrindo um primeiro negócio, que foi uma agência de publicidade, durou alguns anos, longa história curta, acabou surgindo outros produtos ali dentro, a gente conseguiu ter um reflexo e um retorno financeiro absurdo para um jovem de 23, 20 e poucos anos, só que eu não estava feliz, eu não me encontrava naquilo que eu fazia, porque o design para mim sempre foi uma coisa apaixonante, mas dado aquele momento, como a maioria dos clientes da gente eram empresas privadas, tinha algumas empresas de bebida, tinha algumas empresas de evento, quando eu botava a cabeça no travesseiro e dizia, cara, o que eu faço da minha vida? Eu tive uma vida transformada pela educação, tudo que eu tenho foi por conta da educação que eu tive, do poder transformador da educação na minha vida, mas no fundo eu ajudo a botar a galera na balada e vender bebida para eles, entendeu? Então, e aí gerava aquele conflito existencial, né? Que eu brinco que minha crise dos 30 veio com 24, porque já fazia 10 anos que eu estava no mercado de trabalho, então fechou um ciclo, né? 10 anos, vamos ver agora o que você faz. E aí acabo que eu conheço os meus sócios da Agenda Edu, e todos eles estavam na mesma jornada de busca pelo propósito, né? De dizer, cara, a educação mudou a minha vida, a minha foi mudada dessa forma, como aluno de performance, a da Fernanda, que é minha sócia, a mãe dela foi diretora de escola pública, a do Pietro, a do Alan, a filha dele, ele teve um péssimo processo educacional e ele espelhava essa vontade de fazer a diferença na vida da filha dele, que é a Alana, que é da onde surge a agenda dessa relação pai e filho, né? O Alan esqueceu de comprar uma máscara para um baile de carnaval da Alana e quando ele chegou lá ele descobre que todos os coleguinhas estavam fantasiados e que aquilo veio por conta que a escola não sabia se comunicar. Então foi o embrião da Agenda Edu, né? E o Pietro, cara, é o melhor designer que eu conheço na minha vida, super premiado. No passado a gente ganhou 2 prêmios, Brasil Design Award, que é o Oscar do design brasileiro, Latino América Designer, mas ele reprovou praticamente todas as séries depois do 9º ano. Que ele é um péssimo péssimo em matemática e detesta português também. Eu sou E, horrível em matemática também, meu Deus. E a escola não estava preparada, né, para o Pietro. Porque o Pietro é um gênio, mas ele dentro da escola ele não valia nada. Assim, ele era o aluno mediano, era o aluno medíocre, né, até, assim, que ficava reprovado por conta que o que ele estava aprendendo não engajava o que ele queria e tal. Depois ele se formou na Escola Pan-Americana de Design e tal. Mas enfim, então você junta uma história de 4 pessoas que têm trajetórias educacionais diferentes, mas que tinham aquela vontade de fazer uma diferença pela educação. Então é daí que saiu o filho da professora da periferia, que virou designer, falando de performance, se encontrou ali como advogado, mas que sempre foi apaixonado por educação. Então, eu sempre brinco que, cara, o que define o Anderson é qualquer coisa que você colocar relacionado a algum sinônimo de aluno. Que, assim, não é o CEO, não é o cofundador, não é o advogado, não é o designer. Mas, cara, eu sempre fui um aprendedor, entendeu? Então, assim, antes de ser empreendedor, eu fui aprendedor, né? E sou aprendedor e acredito que você é pro resto da vida, né? Tanto que a gente fala hoje de lifelong learning, né? Tipo, de aprendizado para toda a vida. A gente aprende ao nascer, a primeira vez que a gente vai respirar, e aprende ao morrer, porque a gente vai morrer pela primeira vez, né? Que nunca ninguém morre as 2 vezes, né? Você vai entender o que acontece depois. Então, você nasce e morre aprendendo, cara. E eu acho que essa visão, pra gente, ela internalizou tanto na cultura da Agenda Edu, que a gente tem até um valor chamado aprendizado contínuo. Então, a gente tem 3 pilares da cultura, né? Propósito, família e escola, e tem 4 valores, que é brilho no olho, mão na massa, disposição para ajudar e aprendizado contínuo. E isso tudo vem dessa vontade da gente de fazer a diferença na educação, para que a nossa história não seguisse apenas de uma história que mudou a vida de poucas pessoas, que escalou algumas pessoas socialmente, financeiramente, mas que pudesse ser uma história que escalou a vida de
dezenas de milhares, hoje de milhões, né? Então, quando a gente entra em escola pública hoje, e a pergunta é por quê? É porque a gente fica tão feliz quando a gente recebe um feedback de um pai pedreiro que passava 3 horas para chegar no trabalho, saía de casa com o filho dormindo e não tinha um acompanhamento educacional daquele filho, e chegava em casa ele já estava dormindo de novo, porque ele passava mais 4 horas para sair do trabalho, chegar em casa e ver que a gente mudou a vida de uma família nesse aspecto, quando a gente decide ter um braço ali social, de doar o produto para a escola pública e tal. Então, assim, o que vence o jogo para a gente no final do dia e o que faz a gente botar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo é que não foi uma decisão individual do Anderson de fazer a diferença. No fundo, eu me encontrei com várias pessoas que tinham tido a mesma decisão, né? E cada agenda lover, cada profissional da gente, a gente sempre faz uma entrevista de fit cultural que a gente tenta entender quem era ele, o aluno, quem é a Paula aluna dentro da escola, quem é a Paula professora e como é que isso vai ajudar a Agenda Edu a dar próximos passos. Então, é difícil explicar o pormenor, mas em resumo, foi essa bagunça aí até chegar onde a gente chegou e acredito que a vida é isso, né, cara? São escolhas que a gente faz e que a gente tem que estar muito ciente de que no fim do dia, dinheiro nenhum paga tranquilidade, entendeu? Acho que o propósito faz a gente viver motivado. Eu tenho uma agenda do tatuada no braço. Então, tem uma frase, It is always day one, aqui, que sempre será o dia 1, e a logo da agenda do tatuado. Então, esse negócio marcou a nossa vida e marcou a vida de milhões de pessoas, né? E espero que marque ainda mais, e que a gente possa, de certa forma, impactar o pouquinho que a gente espera que vai impactar na educação, melhorando essa relação família-aluno-escola, melhorando o tempo de qualidade do professor para dar aula, para dar uma aula melhor, porque não tem que ficar preenchendo coisa na mão, porque não tem que ficar fazendo tarefa que não escala, que é manual. Então, nosso sonho grande, Paulo, é isso, né? É aproximar esses atores todos, fazer um engajamento melhor acontecer, para que essas jornadas educacionais contem histórias como a minha, como a do Pietro, como a da Fernanda, como a da Rebeca, que fez a gente chegar nesse papo aqui, como de outras várias pessoas que a gente tem o prazer de poder chamar de família, né? Dentro da Agenda Edu. Então, é isso. Isso é um pouquinho tentando resumir aí o que a gente faz aí no dia a dia. Não, eu fico muito feliz porque eu falo que quando a gente trabalha com educação, a gente nunca para de aprender, né? É o dia inteiro a gente tá vendo coisas novas, chegam pessoas novas, e acho que duas coisas muito bonitas que você fala é a questão de propósito e valor, né? Você trabalha em prol de um propósito seu de valor, porque você sabe que você vai desenvolver alguém e vai deixar alguma marca sua, né? Às vezes não é aquilo que vai ficar, mas você deixou uma sementinha para que outras pessoas também possam fazer aquilo de alguma forma, né? Então, eu de verdade já tinha uma grande admiração pela Agenda Edu, por você em si, então fico mais feliz ainda da solta essa oportunidade, né? A gente é uma startup que está ainda no embrião, tentando fazer a diferença aí no mundo da educação também. Então, assim, ouvir de uma pessoa que fala de educação de uma forma tão bonita, assim, tão inspiradora, é realmente muito, muito bom. E eu fico, assim, muito grata, mais uma vez, por você ter aceitado o nosso convite, por estar conversando com a gente aí. Com certeza, já espero que a gente converse outras vezes aqui para a galera te conhecer um pouquinho mais. E, de coração, Anderson, muito, muito, muito obrigada. Imagina, eu sempre falo, né? Nunca você sabe tanto que você não possa aprender e sabe tão pouco que você não possa ensinar, né? Então, sempre quando eu vejo um papo desse, eu sei que eu vou aprender muito mais do que eu vou passar. Então, assim, a gente vai aprendendo um pouco, né? Então, é um papo pré-conversa que você aprende um pouquinho do porquê que você está fazendo isso, do porquê que esse negócio existe e tal. Então, pô, desejo demais, hein? Uma excelente trajetória de vocês, para vocês. Acho que todo grande império, e olhando só para essa questão de sucesso, do tamanho e tal, nasce de um primeiro passo. Então acho que a gente foi ousado em dar esse primeiro passo em 2014, vocês estão sendo ousadas aí em dar esse primeiro passo nesse ano ou no ano passado, enfim, e é muito bom ver também a gente tem procurado ter mais atenção com algumas bandeiras, né, de igualdade de gênero, de uma série de coisas dentro da Agenda Edu. Então, quando a gente vê negócios feitos por mulheres e essa estrutura e a organização e a vontade, você falou para mim do grupo de fundadores, acho que tinham 3 mulheres e um homem, né? Então, pô... Somos 3 mulheres e 2 homens. 3 e 2, né? Então, pô, preponderantemente já feminino, né? Então, pô, parabéns demais. Acho que
É isso aí, invistam na ideia, invistam no sonho de vocês, que eu sei que não é só um negócio, acho que tem muito de propósito aí, pelo que você falou, da família, educadora e de tudo, de como é que você chegou nessa trajetória. E sejam resilientes, cara. Eu acho que aqui não é uma jornada de quem é que vai chegar mais rápido, é uma jornada de quem que aguenta mais. Então, o que eu vejo aqui ao longo desses 6 anos é que muitos momentos para quem trabalha com educação, o pagamento é caro, é muito caro. Acho que assim, são negócios que demoram um pouco mais para desenvolver, são negócios que têm mercados um pouco mais consolidados, mas que você fizer aquilo de coração, com propósito, com afinco, com qualidade, certamente um dia você vai conseguir chegar daqui a 2, 3 anos. Cara, valeu a pena ter feito isso. Olha o tanto de pessoas que a gente impactou, olha o tanto de vidas que a gente mudou. E aí, quando você bota esse número na equação, qualquer outro número que você tiver, de aluno, de cliente, de faturamento, ele multiplica vezes 10, vezes 15, vezes a quantidade de pessoas que você conseguiu passar pela vida. E, cara, eu, de certa forma, ajudei ali a fazer isso. Então, parabéns demais, parabéns pelo produto, parabéns pela empresa, pelo desafio que vocês estão tocando. Espero que a gente escute falar muito mais ainda de vocês. Vou ficar aqui na torcida. E contem com a gente sempre que vocês precisarem, para bater um papo, para ajudar, para trocar ideia com os alunos de vocês. A gente adora conversar com aluno, então a paixão da gente é o usuário final, é aluno, é professor. Então é isso aí, contem com a gente. Grande abraço para todo mundo e boa sorte aí. Anderson, muito, muito, muito obrigada por tudo aí, viu? Tchau, tchau.